inscreverem, por terem interesse no nosso evento. Foi muita gente, a gente ficou muito feliz, a gestão da LAEF. Esse é o nosso primeiro evento oficial, aberto ao público, o primeiro evento da LAEF, a gente está muito feliz. Não sei nem se a gestão lembrou disso, mas acabou me ocorrendo isso hoje. Então, obrigada a todos que estão aqui. E a gente já vai começar. Eu vou deixar a Vitória apresentar a Luciana para vocês. Bom, gente, boa noite. Como vocês sabem, o nome da palestrante de hoje é Luciana. Luciana Ernesto Ruiva. Não sei se assim se pronuncia, viu, Lu? Se eu estiver errado, me É corrija. assim. Ah, então tá bom, que ótimo. Ela é delegada de polícia, né, por 30 anos, sendo 10 deles na frente da Defesa da Mulher de Ribeirão Preto. E é especialista em violência de gênero pela PUC, coach, professora universitária, palestrante e mestranda na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Então, Lu, quando você quiser começar, se sinta à vontade. Não sei se você já está conseguindo compartilhar a tela com a gente. Já está aqui, prontinho. Tá. Qualquer dúvida, gente, as perguntas a gente vai fazer no final, a gente vai ver quais ela já respondeu durante o evento. E é isso, no final ela vai estar respondendo, tá bom? Ok. Posso começar? Pode sim, Lu, por favor. Muito boa noite, irmãs. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de falar com pessoas mais jovens, porque, especialmente sobre esses assuntos de violência, machismo, feminismo, essas coisas que estão tão em voga, que parece que vai acabar e não acaba nunca. E eu acredito que vocês é que vão construir o futuro dessas questões. Então, acho muito importante. Eu sempre penso que se eu tivesse tido mais contato com essas filosofias quando eu era mais nova, talvez eu tivesse me poupado de muitas coisas que eu passei durante a minha vida. Eu tenho 55 anos, então você sabe, dá para perceber que eu passei por muitas coisas que eu não precisava ter passado por conta de não conhecer, de não ter, sei lá, uma tia, uma professora, alguém que me apresentasse as teorias básicas de autorrespeito, enfim. Então, eu vou começar a apresentar para vocês aqui. Estão vendo? Tudo certo? Tudo certo? Tudo Sim, certo, Lu. Lu. Então, tá bom. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é assim, eu acho muito engraçado quando algumas mulheres falam assim, mas esse papo de violência de gênero, esse é papo de feminista, é coisa mais chata, isso não me diz respeito. Então, coleguinha, eu vou dizer que isso te diz respeito sim. Porque se você pode se dizer feminista ou não, se você pode trabalhar, estudar, votar, casar, ter filho, ou não fazer nada disso se você não quiser, você deve a isso a uma feminista. Então você, sabe, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Você, por favor, não fale mais, nunca mais, que você não é feminista. E para começar a contar essa história, eu gosto muito de compartilhar uma história da minha infância. Deixa eu achar aqui. Pronto, dá o fone. Vou pôr você o fone. Isso. Eu gosto muito de Desculpa, compartilhar. Luciana. Isabela, Rec, seu microfone tá ligado. Desculpa, gente. Imagina. Eu gosto muito de compartilhar essa imagem aqui, que mostra uma Luciana com 6 ou 7 anos, mais ou menos. E eu tenho uma história maravilhosa para contar dessa época que definia bem quem eu queria ser na minha vida. Quando eu tinha mais ou menos essa idade, uma professora disse para a gente desenhar o que a gente queria ser quando crescesse. Todo mundo foi lá, pegou o papel, desenhou os bombeiros da vida, as enfermeiras da vida, os médicos, tal, todo mundo professor, todo mundo desenhou. E eu desenhei uma coisa exatamente assim, uma menina, que era eu, né, com uma zona enorme nas costas, 2 asas enormes nas costas. E é lógico que a professora, né, coitada, obviamente não entendeu nada, foi me perguntar, Luciana, que desenho é esse? O que você quer ser quando você crescer? E eu disse, livre. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque ali nascia a história de uma mulher que passou a vida buscando a própria liberdade, não consegui em todos os momentos, é claro,
mas eu sempre busquei. E nessa coisa de buscar a minha liberdade, eu passei por concurso de delegada, fui delegada durante 30 anos, 10 dos quais à frente da Delegacia da Mulher de Ribeirão Preto, aonde eu aprendi muito sobre essa questão da violência, aprendi muito como as mulheres entram em relacionamentos assim e principalmente como elas conseguem sair. Porque, gente, tem gente que sai, viu? Isso não é uma coisa, não é igual crack, que entrou, difícil demais de sair, quase nunca sai. Relacionamento abusivo, as pessoas saem. Então, não é é uma coisa difícil e tal, envolve muitas questões, mas é uma coisa possível. E quando eu encerrei esse ciclo, porque eu me aposentei em maio do ano passado, eu percebi que eu tinha condição de compartilhar isso, de colocar toda essa vivência que eu tinha a favor de outras mulheres. Afinal de contas, né, conhecimento, vivência, parada não serve para nada. Então, eu fui buscar, fui me especializar, fui me capacitar para fazer, e eu hoje trabalho com isso. Eu trabalho com a alegria libertadora da luta feminista, que provoca, essa alegria que provoca em homens e mulheres, quando a gente se dispõe a conhecer. Faço palestras, dou aula, faço mestrado, faço inglês. Costumo dizer que minha vida hoje é assim. Eu de manhã cuido do meu corpinho, de tarde eu cuido da cabecinha e de noite eu tomo vinho. Minha vida está muito difícil, como vocês podem perceber. Então é isso que eu ando fazendo da minha vida. Feitas as apresentações básicas, vamos continuar. Dá para ler? Eu não estou conseguindo ler. Acho que Eu tô conseguindo, Lu. Uhum. Essa barra aqui está bem na frente para mim. Dá para você tirar, Lu, se você clicar nela e apertar, você pode arrastar ela para o outro lado. Pronto. Que o nosso bate-papo de hoje te inspira a buscar um lugar de força e de potência dentro de si mesma, onde você possa viver com liberdade a sua melhor versão. Como eu disse para vocês, eu gostaria muito de ter tido alguém que me guiasse nesses caminhos. Então, é muito legal quando te cai um livro na mão, te cai uma palestra na mão, te cai alguém para te falar de um assunto tão importante que faz grande diferença na vida da gente. Então, vamos começar pelo básico. Lógico que vocês vão responder, pelo amor de Deus, tá, gente? Nós estamos em muitos, não vai dar para vocês responderem, mas para vocês responderem aí internamente. Você se considera feminista? Segundo a Bell Hooks, feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão, sendo o sexismo a atitude de discriminação fundada no sexo. Então, assim, tem muita gente que diz que não é feminista porque, na verdade, não sabe o que é feminismo. Então, de antemão, já vou dizer, feminismo não é o oposto de machismo. Feminismo é um movimento social que visa a construção de direitos humanos. Machismo é uma opressão social, é uma construção social que faz com que as mulheres sejam oprimidas na sociedade. É outra coisa, e uma coisa não é oposta à outra. Não diga isso. E as pessoas falam que não são porque elas realmente não sabem. Então, eu comecei dizendo que se você faz todas as coisas que você faz hoje de maneira tão natural e tão assim, é tão natural para você, você deve isso a uma feminista. Porque há muitos países ainda onde as mulheres não podem estudar, não podem trabalhar. Haja vista a luta da Malala lá para que as meninas pudessem estudar. Então, isso é uma coisa que a gente faz com tanta naturalidade que a gente acha que sempre foi assim. Mas não sempre foi assim, não. Mas eu não vou tomar o tempo de vocês dizendo que feministas não são as mulheres que odeiam os homens, que não usam sutiã, que não se depilam, que não transam. Não vou tomar o tempo de vocês dizer isso, porque ser feminista não tem nada a ver com ser mulher. Tem a ver com ser humano. Por isso que existem homens feministas, e aliás, eu adoro quando eu encontro um homem feminista, porque é o cara que entendeu tudo. O cara que é feminista, ele entendeu tudo. E, claro que não tem a ver com essa coisa de se depilar ou não, porque que me conste, pelo não tem posicionamento, sutiã não sustenta ideia, e as pessoas deixam de transar por N razões, por falta de tesão, por infecção, por falta de opção, mas nunca vi deixar de transar por ser feminista. Então, feminista não tem ódio de homem, primeira coisa, vamos esquecer isso aí, a gente não quer inverter o papel, a gente não quer oprimi-los, a
gente quer que a opressão acabe. A gente quer uma relação harmônica entre homens e mulheres. Porque eu li uma vez uma frase que eu achei tão engraçada: feminista é aquela pessoa que tem a estranha ideia de que mulher é gente. É bem por aí, entendeu? Tem a ver com direitos humanos, não tem a ver com qualquer outra coisa. Então, na verdade, eu não acho feminismo nem bom nem ruim. Eu acho necessário, acho humano e acho urgente. Até porque, gente, a mulher que diz que nunca foi discriminada, ela só é uma mulher muito distraída. Só isso. E eu quero fazer um exercício com vocês aqui, de desconstrução e desnaturalização do machismo estrutural. O que é a naturalização do machismo estrutural? É quando você começa a achar aquela estrutura machista que você vive, aquelas frases que você ouve, aquelas coisas que você ouve desde pequena, que você vê as suas amigas fazendo, sua mãe, suas irmãs e tal, como coisas naturais. Você acha que não está muito certo, afinal de contas, poxa, esse namorado dela é meio... Mas você acha natural, ele é homem, ou então ele trai, ele é homem. Essa é a naturalização que o machismo foi ganhando ao longo da história, de tanto que foi feito. São frases tão repetidas, situações tão repetidas, que foi naturalizando e construindo aí um eixo social que, ok, que sustenta isso e que acha bacana. Então, se a gente não fizer uma desconstrução desse naturalismo, para desnaturalizar, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E um exercício de percepção que eu gosto muito de fazer, que eu aprendi num livro maravilhoso e fez toda a diferença na minha vida, é fazer essa troca. Se o que você estiver pensando, você puder trocar o XX pelo XY, você terá os mesmos resultados? Então, assim, vamos dar um exemplo aqui. Se você vê uma mulher, sei lá, fumando na rua, e você pensa, nossa, é tão feio mulher fumar na rua. Minha mãe falava isso. É tão feio mulher fumar. Eu acho mulher fumar em qualquer lugar feio. Acho homem fumar feio também, embora meu marido fume. Então, assim, é você trocar. Você pensar assim, você ficou brava porque a moça te fechou no trânsito. Ai, nossa, tinha que ser mulher. Se fosse homem, você falaria a mesma coisa? Entendeu? Então, essa pequena troca no nosso dia a dia, nos nossos pequenos julgamentos que a gente faz o dia todo. Então, você tem que pensar assim, ó, se uma mulher trair, fumar, beber em público, te fechar no trânsito, namorar outra mulher, for livre, ou fugir dos padrões de beleza, a sociedade a julgaria? Julgaria. E se fosse um homem? O julgamento seria o mesmo? Seria exatamente igual, exatamente a mesma medida? É um exercício simples da gente fazer, onde a gente se pega, se percebe machista. Porque as mulheres são muito machistas também. E não diga assim, não, eu não sou. Não, você procura não ser. Porque tudo isso, gente, todas essas premissas, essas crenças, essas coisas estão, assim, tatuadas no coração da gente. A gente cresce escutando isso. Cresce escutando coisas a respeito da gente, a respeito dos homens, a respeito de relacionamentos e tal. Então, eu acho que não tem por que a gente achar, nossa, eu não sou feminista, eu não preciso disso. Eu não sou machista, desculpa. Eu não preciso disso. Quando você fizer um julgamento de uma mulher, pense se você está fazendo um julgamento porque você realmente achou que aquilo é deplorável, ou se fosse um homem, você talvez não achasse. Porque existem atitudes deploráveis. Existem, de homens e de mulheres. O que não se pode é julgar as mulheres numa atitude deplorável só porque ela é mulher. Aí, a coisa... Se você fizer esse exercício, você vai descobrir se o teu julgamento é só porque ela é mulher ou se tem a ver com outras coisas, tá? Eu queria saber quem foi o gênio que inventou essa história, o gênio do marketing, né? De que rosa é de menina e azul é de menino. Criança, gente, e essa é uma coisa muito interessante da gente perceber, é uma tela em branco. Criança nasce sem ismo nenhum, sem machismo, sem feminismo, sem racismo, sem nada. Não é incomum você ver uma criança ter um amigo negro e dizer assim, olha, a gente é irmão, ou a gente é irmão gêmeo. Eu já vi isso. É porque ela não tem noção nenhuma. Ela gosta daquela pessoa é bacana para ela e ok. Crianças veem o mundo do jeito que o mundo deveria ser. É lógico que à medida que ela vai crescendo,
cada vez mais rápido hoje, né, em função da mídia e tal, computador, telefone e tal, à medida que ela vai crescendo, que ela vai internalizando essas questões que eu disse para vocês, que são questões que se arrastam ao longo da história muito tempo. O problema é que o estereótipo de gênero, ele são tatuados em nós. E às vezes a gente segue esse padrão mesmo às custas da nossa saúde mental, às custas da nossa felicidade, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, só para caber ali num papelzinho social. E isso é muito grave, muito triste, e é causa de muita depressão no mundo, de muitas questões mentais aí, porque as pessoas não conseguem se livrar disso e não entendem que isso é só uma construção social. Mas o machismo é uma construção tão perversa, gente, tão perversa, que afeta até os homens. Se vocês... Vamos pensar comigo, olha. Quem cabe dentro do machismo? Um homem hétero, branco, normalmente, né? Porque não que não existam negros machistas, não é isso. Mas estou falando de quem construiu a coisa. O macho alfa, né? Então, assim, ele tem que caber dentro daquele padrão. Todos os homens cabem dentro desse padrão? Não. Tem muitos homens que são mais sensíveis, que não gostam de briga, que não é de beber, não é afim de fumar, não é afim de farra. E esses homens sofrem opressão do machismo também. Assim como os gays, os trans e toda a comunidade, né, LGBT aí, mais, que eu já nem sei mais, tanto tão grande que é. Acho que é LGBTQIA+, né? Acho que é isso. Então, assim, os privilégios do sistema patriarcal somente são dados aos machos que integralmente cumprem o seu papel no contexto social. Não são para todos também. Eu li um livro recentemente chamado O Homem Subjugado, que fala bem disso. Que, assim, machismo é uma coisa tão perversa que ele não ataca só mulheres, ele não oprime só mulheres, ele oprime homens que não cabem naquele papel. Então, gente, olha, resumidamente, machismo é uma coisa muito triste. É triste, o machismo é triste. Ele é triste para quem não se enquadra, ele é triste para as mulheres e ele é triste até para os homens. Eu falo que machismo é a construção da solidão. Ele provoca solidão nos homens e nas mulheres. É realmente uma cratera que separa as pessoas e não traz benefício para ninguém. Os privilégios que supostamente os homens acham que têm por estarem num sistema patriarcal custam muito caro a eles. Muito caros. Haja vista os homens que voltam da guerra, os homens que são tidos como machos aí, que não podem chorar, não podem ter depressão, não podem pedir ajuda, não podem, enfim. Toda aquela questão que a gente já sabe, é um sofrimento para o homem também, para o homem que cabe, né? O homem que cabe nesse papel já é sofrido, já é solitário. Para quem não cabe, é sempre uma situação de opressão. Então, guardem isso, machismo é uma coisa triste, uma filosofia triste e solitária. Bom, diante disso, eu não posso, né, esquecer de falar da maior evidência de dominação masculina, que é a violência doméstica. E eu poderia falar aqui, discorrer sobre a lei, mas eu nunca gosto muito de fazer isso, porque, assim, vocês todas são meninas antenadas, eu só dou palestra para gente antenada, e a lei tem na internet, se você pegar, você vai conseguir ler e tal. O que eu posso te dizer é o seguinte, essa lei não foi uma lei, é uma lei conhecida, é uma lei que deu certo, é uma lei bacana, a gente pode conversar mais sobre ela depois se vocês quiserem, fazer perguntas e tal. Só que não foi uma lei assim, um belo dia, um governante falou, não, vamos resolver o problema das mulheres e vamos promulgar uma lei, fazer uma lei que vai dar mais proteção para elas. Não foi assim que aconteceu. Se vocês não sabem, o nome dado à lei era uma mulher de Fortaleza que sofreu 2 tentativas de homicídio pelo marido e lutou durante 19 anos e 6 meses para que esse homem fosse condenado.
Bom, em termos jurídicos, 19 anos e 6 meses de um homicídio significa que quase o homicídio prescreveu e ele não foi condenado. Porque se desse 20 anos, o crime estaria prescrito, ele não poderia mais ser julgado por aquele crime. E essa mulher, depois de tentar em todas as instâncias, no Brasil, com deputados, todas as portas se fecharam para ela. Olha como que a coisa é realmente complicada quando o assunto é uma mulher desesperada pelos seus direitos. Como que esse país, e não é só isso, eu acho que os outros países tem países mais evoluídos, mas a gente também não pode dizer, não é uma construção brasileira, tá? Mas no Brasil, a coisa do macho latino, no Brasil, a naturalização do machismo institucional é bem institucional, estrutural, é bem forte ainda. E essa mulher foi reclamar na ONU, porque o Brasil já era signatário de 2 tratados, aonde ele prometia fazer uma lei, promulgar uma lei que combatesse, erradicasse, prevenisse, fosse uma coisa multidisciplinar contra a violência doméstica no país. E não fez. Ele só fez a hora que a Maria da Penha foi lá na ONU, foi lá no Tribunal Penal da ONU e disse, olha, eu quero uma sanção para esse país. Esse país tem que ter uma sanção. E sanção, quando se fala de ONU, a gente sabe, mexe com várias coisas, inclusive com coisas econômicas. Né? Então, aí não era interessante. Por causa dessa pressão, é que a lei foi promulgada, foi feita. É uma lei boa, é uma lei completa. É claro que eu digo para vocês, eu trabalhei com ela dioturnamente, não é uma lei que a gente consegue aplicar inteira, embora ela seja uma lei... Ela é como a Constituição, maravilhoso de você ler, mas nem tudo é aplicado, é uma lei romântica até, assim, em termos de proteção da mulher. Mas ajudou muito, foi um avanço muito grande. Depois da lei, existiram várias outras emendas que melhoraram a situação da mulher ainda mais, quando tem a medida protetiva, que acho que todo mundo sabe o que é, quando você consegue uma liminar judicialmente para que o homem não se aproxime de você. Antes, essa medida protetiva não era crime de desobediência. Crime de desobediência, gente, é punido com uma pena ridícula, é pena de cesta básica, pena pecuniária, é ridículo. Então, aí, teve uma outra lei que disse que não, que infringir medida protetiva era crime autônomo, punido com prisão em flagrante, sem fiança. Então, assim, virou um outro crime. Então, isso e teve vários outros avanços, assim, vários outros ajustes que eles fizeram, que fizeram a lei ficar muito boa. Mas, como eu disse, a lei depois a gente pode conversar um pouco mais sobre ela, se vocês quiserem. O que eu quero trazer aqui, um apêndice que eu quero trazer aqui, é o papel dessa violência toda em tempos de pandemia. Né? A gente sabe que, em momentos de crise, o fardo mais pesado sempre fica nas costas dos mais vulneráveis. Então, vocês pensem comigo. Uma relação que já tem uma tensão normal, né? Do dia a dia ali, já tem uma tensão quando os dois não se veem o dia inteiro. Imagina esse casal dentro de casa, convivendo, se trombando. Para a gente que tem um relacionamento mais ou menos, não é fácil. Teve dia que dava vontade de jogar panela em cima dele, porque estar confinado, esse é o princípio do BBB, estar confinado gera uma tensão incrível, entendeu? E é essa que é a mola mestra do negócio. Então, se você está confinado com uma pessoa com quem você já tensiona, a sua chance de ter um embate ali, de apanhar, é muito maior. Fora isso, o marido foi para casa fazer home office, certo? Só que as crianças também foram para ter aula online. E quem que tinha que dar conta dessa coisa de casa, comida e criança? Até porque o home office dele não podia ser interrompido, né? As crianças precisam ficar quietas porque o home office dele é sagrado. Então, as mulheres perderam os empregos ou deixaram os seus empregos por falta de condição de manter a estrutura toda da família e tudo que era jogado nas costas dela, que ela que tinha que fazer. Então, a solução foi qual? Ela sair de cena, mais uma vez. E fora isso, a gente tem que pensar que a pandemia também causou muita solidão. Eu li um artigo recentemente, não sei se foi na Folha de São Paulo, falando da proporção de mulheres solitárias
nessa pandemia, porque as mulheres enviuvam mais, né? Se separam mais, vivem mais sozinha que os homens, e essa coisa de ficar em casa limitou muito, então aumentou muito os níveis de depressão, de ansiedade, a procura por medicamentos, psiquiatras e tal. Então, a Lembra da Penha não resolveu todos os problemas, gente, isso aí não podemos nem dizer. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ó, no ano de 2020, por exemplo, aumentou 50% essa coisa da violência contra a mulher, por causa dessas questões todas que eu disse para vocês. Só que eu estava lá, eu trabalhei até junho. As notificações diminuíram, as denúncias diminuíram. Aí a imprensa não entendia quando a gente dizia assim, gente, aumentou, mas cadê o número? Cadê os números? A gente sabia que tinha aumentado por telefonemas, por condições que a gente via, mas não tinha papel, a gente não tinha uma estatística, não tinha papel, porque as mulheres não conseguiam ir até lá. Lembra quando teve aquela questão que foi brilhante, que inventaram de fazer um X na mão e apresentar em farmácia quando estivesse em situação de violência? Aquilo foi um jeito das mulheres pedirem socorro, porque elas não tinham como sair de casa. Elas saem de casa para fazer denúncia a hora que o marido vai trabalhar, ou a hora que elas vão trabalhar, ou a hora que elas vão levar a criança na creche, enfim. Não, ela tem uma liberdade para sair, assim, a maioria das mulheres, e é a hora que ela vai na delegacia da mulher, procura alguém, procura ajuda e tal. Então, elas ficaram muito à mercê desses homens. Então, eu acho que aí houve um certo retrocesso que a gente não... Esse e vários outros, né? Eu acho que acredito que a pandemia vai deixar um saldo na sociedade que a gente ainda não tem condição de dimensionar. Qual o tamanho disso, como vai ser e aonde isso vai, em que questões sociais isso vai pesar mais. A gente não tem muito como saber. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com mulheres, eu estou vendo que tem homens também, mas a maioria é mulher, então eu vou pedir licença para falar assim nesses termos, eu procuro dizer que o que é um relacionamento tóxico? Porque, sabe, gente, é muito comum, é muito mais comum do que vocês pensam. Eu atendi muitas mulheres que chegavam na minha sala e falavam assim para mim, doutora, ó, tá acontecendo isso. Isso é violência doméstica? Ou seja, a pessoa está percebendo que o negócio não está bacana, que tem alguma coisa fora do lugar ali, mas ela não tem certeza se ela está vivendo um relacionamento abusivo ou não. Aí eu desenvolvi uma máxima que eu adoro compartilhar também, que é assim, doeu no seu coração? É violência doméstica. É simples, gente. É simples. Se tá tudo bem, se o comportamento dele é normal, se é bacana, se tá tudo certo, não vai doer no seu coração. Se você se dispõe a pegar seu carro, tomar um ônibus, ir lá na delegacia, perguntar para a delegada se aquilo que você está vivendo é uma situação de violência, é porque muito provavelmente ela é. Né? Mas é lógico que existem algumas pistas para a gente saber a hora que a gente está entrando num relacionamento abusivo ou se a gente está vivendo um relacionamento abusivo e tóxico. E vou dizer mais para vocês, não tenham preconceito, porque todas as mulheres estão sujeitas a entrar num relacionamento assim. Por quê? Porque o abusador, ele não é um monstro. Ele não entra na sua vida derrubando tudo. Entendeu? Ele não entra na sua vida te batendo, te proibindo as coisas, te ameaçando. Não. Na maioria das vezes, ele é um príncipe. Ele é um príncipe. Ele te protege, ele vai te buscar, ele vai te levar, ele tem uma preocupação imensa com você, entendeu? Só que essa preocupação vai virando controle, sem que você se dê conta. Então, eu listei aqui umas coisinhas que a gente pode até discutir depois, se vocês quiserem, para você saber se o seu relacionamento está caminhando para ser tóxico, ou se ele é tóxico, ou se ele é abusivo, alguma coisa assim. Então, assim, humilhações públicas. Você ficou muito gorda com essa roupa. Você tem coragem? Você tem certeza que você vai colocar biquíni? Eu já vi homem falar isso em churrasco, na frente das amigas. Ou chamar a mulher de baleia. Ou qualquer outra coisa que humilhe essa mulher. Especialmente se for pública. É claro que as privadas também são questionadas, mas as públicas são imperdoáveis. Né? Eu, nessa altura do campeonato, já não aceito nem as privadas, nem as públicas, nem porra nenhuma. Bom,
Quando ele começa quando você está entrando num relacionamento abusivo, uma das primeiras coisas que o homem faz é te afastar de amigos e familiares. E às vezes até do seu emprego, do seu trabalho. Por quê? Porque o seu tripé, qual é o seu tripé na vida? Amigo, família e trabalho. Trabalho, quando eu falo trabalho, estudo, é sua vida. Quando elimina esses 3 tripés, ou pelo menos um deles, você fica muito instável, você fica muito vulnerável. Aí ele começa a implicar com o seu pai, com a sua mãe, ou com a sua melhor amiga, a dizer que todo mundo é falso com você, que só ele gosta de você, só ele vai te proteger, só ele gosta de você, só ele te protege, todo mundo quer abusar de você, todo mundo é sua melhor amiga, só quer saber das suas roupas, ninguém gosta de você, só ele, e por aí vai. E olha, gente, falar, mas tem mulher que cai nisso? Gente, cai. Ele vai minando, porque, veja, aquilo que eu disse, você não está falando com uma pessoa qualquer, você está falando com uma pessoa que, para você, é um príncipe, tá? Que até então vem te tratando igual uma princesa. Então, é muito fácil você se deixar levar por essas coisas que ele fala, achando que são verdades. Ameaças, controle de roupa, de maquiagem. Você fica tão mais bonita sem maquiagem. Eu detesto que você use roupa curta. Começa assim. Eu detesto que você use roupa curta. Até o dia que ele rasga a sua mini saia. Porque tem isso também, viu, gente? Escuta a voz da experiência. Toda agressão, todo abuso é progressivo. Começa com uma humilhaçãozinha, parte para uma ameaça, até chegar numa agressão. Eu sempre digo que o cara que ameaça é um potencial homicida. Ele te mata, dependendo da circunstância. Ele já não tem aquele filtro de respeito com você, com as mulheres de um modo geral. Ele já é um homem que nutre aí uma misoginia, um ódio por mulheres, entendeu? É diferente até de você querer repreender. Tem homens que realmente têm essa questão que é uma questão psicológica muito mais complicada. As agressões físicas ou psicológicas, que passa aí pelo gaslighting, que é uma palavra em inglês, que nada mais significa que uma agressão, que uma influência psicológica progressiva e desestimuladora, incapacitante, que vai te humilhando, que vai minando a sua confiança, minando a sua segurança, achando que você tá louca. Então é aquele cara que você conversa, numa discussão, você fala alguma coisa, aí ele distorce a coisa de uma tal maneira que parece que você falou uma bobagem imensa, que você fica pensando, gente, será que eu falei isso mesmo? Eu tô louca? E fica achando que você tá... Esse nome vem, porque teve até uma circunstância nos Estados Unidos, que eu li um caso recentemente, que ele acendia as luzes. A mulher apagava as luzes e ia deitar. Aí ele levantava, enquanto ela dormia, acendia as luzes. Ela começou a achar que ela estava ficando louca. Então, essas coisas, sabe? De te colocar como louca, de você tá exagerando, foi só uma brincadeira. Então, eu volto a repetir, gente. Brincadeira que dói no coração não é brincadeira. É agressão, é violência doméstica, tá? É abuso. Brincadeira é aquilo que as duas pessoas riem. Se uma ri e a outra chora, tem alguma coisa errada nessa história. O mansplaining, que é muito engraçado, né? Que eu, particularmente, sofro muito esse probleminha aí, que é outra palavra em inglês, que significa mais ou menos isso. Ó. Os homens explicam tudo o tempo todo para mim. É mais ou menos isso. É incrível, né? Eles acham que mesmo do assunto que você domina e eles não dominam, eles acham que eles sabem mais que você. Então, se você, sei lá, chegar para, sei lá, sua tese de TCC, sua dissertação de TCC, seu TCC, e você for falar com o seu namorado, por exemplo, dando um exemplo aqui, de uma questão, de uma estatística, ele pode dizer assim para você, não, mas não é assim. Dá vontade de rir, né? Comigo já aconteceu várias vezes, eu falei assim, tá, você tem razão. Eu vou falar o quê, gente? Eu vou falar o quê? Tem gente que discute polícia comigo, discute delegacia da mulher comigo, discute questão de violência de gênero comigo. Não que eu saiba tudo, mas pô, o cara vem do nada e falar para mim que ele sabe aquilo ali só porque ele, sei lá, trabalha como agente policial, sabe? É bem complicado isso. É bem complicado. Então, é uma forma também de nos desqualificar. Essa é a ideia. É te dizer, olha, isso acontece muito no mundo corporativo. E tem uma outra também que eu esqueci de pôr aí, que eu não vou me lembrar o nome aqui, é Brothers,
Brothers não sei o quê. É quando um homem se apodera da ideia de uma mulher. Quando ela tem uma ideia lá, coloca para a chefe dela, coloca na reunião, ou até coloca para o chefe mesmo, e ele traz a ideia na reunião como se fosse dele, se apropria. Então isso aqui, gente, não é só aquele relacionamento que você tem com um homem, é o relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu chefe, com a sua amiga, com o seu primo, não necessariamente só com o seu marido, porque a dominação masculina, ela passa por vários relacionamentos, por várias vertentes. O interrupting, que todo mundo já sofreu aqui também, tenho certeza disso. Você começa a falar alguma coisa, o homem, pá, te interrompe. Acontece demais. Eu tive uma experiência, vou compartilhar com vocês. Eu tinha um namorado que eu falava assim para ele. Foi assim que eu aprendi, né, a fazer DR. Vou ensinar para vocês, ó, gente, dica quentíssima. Eu começava a falar alguma coisa, ele me cortava. Aí eu começava a falar de novo, ele me cortava. Aí eu começava tentando concluir meu raciocínio, certo? Mas ela falava, você já falou isso 3 vezes? Não, eu não falei, porque você não me deixa terminar. Eu não falei 3 vezes. Preciso dizer que o relacionamento acabou, né? Mas agora, eu faço assim, ó. Eu aprendi a fazer, então vou dar uma dica para as meninas de ouro. Homem, não escuta o que a gente está falando. Isso é vero, é fato. Então, se você falar 3 frases, eles escutam. Na quarta, eles já saíram de cena, já não estão escutando o que você está falando. Então, hoje em dia, como que eu discuto com meu marido quando tem algum DR para fazer? Eu falo 3 frases de impacto e saio andando, deixo marinando, deixo lá pensando. Porque se eu falar a quarta, ele não vai escutar mesmo. Esse, pelo menos, me deixa falar, entendeu? Eu termino de falar, falo 3 frases, tem que ser de impacto, tem que ser frase bem poderosa mesmo. E deixo lá, marinando, e vou cuidar da minha vida aí, um belo dia, né? Porque eles são, assim, com todo respeito com os homens aqui, eles são um pouquinho mais lerdos, essas coisas de sentimentos e tal. A hora que a ficha deles cai, aí eles vêm, não, olha aquilo que você fala, tá, não sei o quê. É isso, fica a dica. Um homem que desperta o pior em você. Um homem, não só um homem, tá, gente? Um relacionamento que desperta o pior em você. Porque tem gente que desperta o melhor na gente. Já repararam isso? Que você tem vontade de ser uma pessoa melhor só para agradar aquela pessoa, só para ficar com aquela pessoa. Você tem vontade de despertar o melhor em você para que você tenha o melhor, para que você só tenha flores para dar para aquela pessoa, para que você só tenha perfumes e tal. E tem gente que desperta o pior na gente. Eu tive uma amiga que tinha um namorado super ciumento, louco, enlouquecido, que bebia e trabalho danado. E ela foi ficando igual a ele. Aí um dia eu disse para ela, escuta, mas... Eu falei, mas se ele faz comigo, eu posso fazer com ele. Eu falei, não. Se ele faz com você e não tá bom, você caia fora. Você não precisa ficar igual a ele, sabe? Vai cuidar da sua vida, garota, sabe? Isso aí é uma coisa, é o teu pior, é a tua sombra. Esse cara tá acordando coisas ruins dentro de você. Não tem necessidade disso. Então, fica aí a dica para a gente pensar se tá vivendo um relacionamento assim, o que a gente pode fazer para sair. Agora eu vou ficar falando um pouquinho com vocês de uma questão muito, muito, muito complicada, que parece simples, mas não é, que eu achei que seria do interesse de vocês, por conta dessas leis, né, que os profissionais da saúde têm que notificar crimes que acontecem nos seus plantões, nos seus turnos, enfim. É o seguinte, gente, o papel do profissional, primeira coisa que eu quero dizer, o papel do profissional da saúde nessa luta contra a violência é muito, muito, muito importante. Há dados estatísticos que provam que há mulheres que não procuram uma delegacia, mas que vão ao hospital. Porque uma mulher, quando ela está vivendo uma situação assim, ela procura ajuda, ela quer ajuda. Então, ela fica inconscientemente achando, mesmo quando ela não tem um ferimento visível, ela começa a ter dores recorrentes, ela começa a ter um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. Ou seja, ela está sempre indo naquele hospital, sempre lá e tal, pedindo alguma coisa, pedindo outra. Pode ser, esse tipo de paciente pode ter, de pano de fundo, uma relação de violência na sua vida.
para ter todas essas coisas, as dores crônicas, depressão, ansiedade e tal. Isso sem falar daquela mulher que chega lá totalmente arrebentada e que diz para você que caiu da escada. E você está vendo que as lesões que ela tem não são compatíveis com uma queda de escada, né? Então, isso fora essa questão. É um dever do profissional da saúde notificar as autoridades essas situações. No entanto, eu reconheço que é necessário um respaldo legal para que essa notificação seja feita. O artigo 66 da Lei de Contravenção Penal prevê que a não notificação de um crime por profissionais da saúde é contravenção, crime punido com pena pecuniária. E aí, junto a isso, nós temos várias outras legislações que obrigam o profissional da saúde a tomar uma atitude quando ele estiver diante de um caso assim. Nós temos o Estatuto do Idoso, que tem lá, não sei exatamente em que artigo, mas o do ECA eu lembro. Tem o do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o 245, que diz exatamente assim, que o profissional da saúde deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente será penalizado com multa. Então, é uma regra específica. Em relação à mulher, nós temos duas. Essa, 10.77803, que é uma lei que obriga também qualquer tipo de violência, qualquer tipo de violência, inclusive sexual, seja comunicada, notificada aos órgãos competentes. E essa outra lei recente aí, que diz que essa notificação deverá ser feita em 24 horas. Essa é a diferença entre uma e outra. E aqui, gente, eu quero fazer uma parte para a gente discutir um negocinho. Quando nós estamos falando de idoso, quando nós estamos falando de criança, é sempre mais fácil. Por quê? Porque idoso, idosa, machucada pelos filhos, pela cuidadora, criança machucada pelos pais, gera uma comoção quase que instantânea e quase que geral, né? Todas as pessoas se compadecem de ver uma criança sendo maltratada, de ver um idoso sendo maltratado. Com as mulheres já não é bem assim, porque a gente tem que pensar que as pessoas que estão lá no hospital, lá na BDS, as pessoas que estão lá são pessoas normais, pessoas, como eu disse para vocês, que vêm se acostumando ao longo da vida a pensar assim, ela pode não saber por que apanhou. Desculpa, o homem pode não saber por que está batendo, mas a mulher sabe por que está apanhando. Então tem muita gente que pensa isso, entendeu? Eu tinha, assim, profissionais lá na minha delegacia, que de vez em quando eu tinha que passar o antivírus neles. Eu tinha que fazer uma reunião e falar, gente, presta atenção. Principalmente eu tinha homens trabalhando lá, né? Porque eu preciso ter também. A gente lida com homens violentos e, enfim, precisava ter. E de vez em quando eu precisava fazer uma reunião para passar o antivírus neles, porque eles tinham uma pena dos homens, que era uma coisa, sabe? Eu tinha um especial que toda vez que eu fazia um flagrante, ele ia lá, doutora, coitado desse moço, mas a senhora sabe o que ela fez? A senhora conhece essa moça? A senhora viu o histórico dessa moça? Viu a ficha dessa moça? Quer dizer, eles ficam buscando alguma coisa para justificar aquela violência, como se violência tivesse justificativa, né? Na minha opinião, nenhuma violência tem justificativa. Então, era uma luta vã, mas eu sofria com isso. Eles passavam a mão na cabeça dos caras, entendeu? Ah, coitado, coitadinho. Tinha uma coisa de brother, era difícil. Então, era difícil. Então, se vocês pensar que um policial que é treinado para isso ainda tem esse ranço, essa conduta, imagine pessoas do povo comuns, que são enfermeiros há muito tempo, principalmente os mais velhos, que estão ali faz um tempo. Chega uma mulher espancada uma semana, na semana seguinte ela chega espancada, na outra semana ela fala, pô, essa mulher gosta de apanhar, né? Mulher de malandro. Essa expressão é horrível, mas ela é dita nos melhores lugares que vocês nem imaginam. Essa coisa de mulher de malandro. Uma vez uma pessoa, assim, amigo do amigo, sabe? Numa reunião comigo, disse, como é que é esse negócio de lidar com mulher de malandro? Eu falei, então, não entendi. Você pode me explicar a pergunta? Eu não entendi. Foi uma outra técnica que eu adotei de uns tempos para cá, depois que eu fiquei mais velha, fiquei esperta. Fez uma pergunta ou contou uma piada machista, homofóbica, racista, eu falo, você pode me explicar? Eu não entendi o que você falou.
Não entendi essa piada. Então, isso ajuda a pessoa, às vezes, a pensar e ver que falou bobagem. Então, vamos lá. Quando o assunto é mulher, é mais complicado. Mas eu sei, entendo as questões também que envolvem os profissionais da saúde. Em Ribeirão, nós temos uma grande porta de entrada, que vocês devem conhecer, evidentemente, até porque faz parte da USP, que é o CEAVIDAS. O CEAVIDAS é um órgão que me ajudou muito. E é um órgão que começou com um grupo de estudo e que é um órgão muito bem estruturado, que ajuda muito e que, em muitas situações, eu fui avisada pelo CEAVIDAS, não pelo profissional da saúde que atendeu lá no plantão, no pronto-socorro. Então, assim, é um meio de você encaminhar. Ah, mas por que, Luciana, que a gente encaminharia, a gente não ligaria direto na delegacia? Ó, não é errado. Você pode. Chegou uma criança espancada no seu plantão, você pode, mais do que pode, você deve passar a mão no telefone, ligar no plantão, se for fim de semana, ou na delegacia da mulher, se for durante a semana, e dizer, olha, estou com uma criança aqui que está com sinais claros de maus-trato, com o corpo inteiro queimado de cigarro, ou está com sinais de violência sexual, sei lá. Qualquer coisa que você, na sua condição de profissional da saúde, detecte ali. Você pode fazer isso. Mas o CEAVIDAS é uma porta para que você faça isso de maneira indireta. E por que as pessoas fariam isso? É simples, gente. Por falta de treinamento, por falta de apoio mesmo, por falta de respaldo nessa lei, nessa legislação toda, que eu acho bacana, acho engraçado, assim, você está obrigada a notificar. Notificar o quê? Como é que eu descubro o que é? Como é que eu lido com isso? Como é que eu falo com essa pessoa? Como é que eu abordo essa pessoa? E se ela não quiser? E se eu estiver enganada? E se o cara que bate nela vier atrás de mim? Percebe? E se o meu chefe falar que eu estava errada? E se eu perder meu emprego? Então, assim, tem toda uma questão que eu percebo. Eu fiz algumas palestras também na UNAEP para as meninas da enfermagem e eu percebi muito isso, que era uma coisa recorrente. Eles não se sentem seguros para cumprir a lei. E eu acho que falta um posicionamento, se vocês me permitem, melhor das pessoas que mandam no negócio, entendeu? Falta de treinamento, proporcionar treinamento para que vocês consigam saber o que é uma violência doméstica, lidar com uma violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência. Você pega uma mulher estuprada, a última coisa que ela quer na vida dela é falar disso ou denunciar isso ou qualquer outra coisa. Se ela souber que você vai fazer isso, ela foge do hospital. Você tem que ter todo um jeito para falar com essa pessoa. A falta de segurança, que eu disse, apoio, às vezes até dos seus superiores. Um protocolo único, não existe um protocolo, é uma notificação, fazer uma notificação. Ok, fazer uma notificação. Como é que faz essa notificação? Tinha que ter, na minha opinião, um protocolo que, inclusive, omitisse o nome da enfermeira, do enfermeiro, omitisse o nome do profissional da saúde que fez o encaminhamento. Na minha opinião, daria uma certa segurança. O conhecimento da lei, né? Porque, afinal de contas, quem faz enfermagem não é obrigado a conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Maria da Penha, nem essa legislação toda que eu disse para vocês, que os obriga a cumprir uma lei que eles não conhecem. Quer dizer, então, assim, enquanto quem manda na saúde não investir pesado nisso, fica inexequível, fica complicado. E aí, o que o profissional da saúde faz? Como ele se sente muito desamparado, evidentemente, e ele está mesmo, ele não denuncia, não notifica, fica na dele, faz de conta que não percebeu. Mas, uma questão que vocês têm que se perguntar é o seguinte: e qual que é a grande importância da notificação? Por que é importante fazer? Bom, além de a evidente ajuda, né, a um ser humano em situação de violência e a paz na sua consciência de estar fazendo o certo, afinal, se você escolher uma profissão que tem tanto de humanidade, você vai ficar pensando, puxa, eu poderia ter ajudado aquela moça, eu poderia ter mandado ela de volta para casa junto com aquele homem, eu poderia ter
ajudado. Então, além de, evidentemente, essas questões humanas que eu quero crer que todo profissional da saúde tem de maneira inerente no coração, é por meio da notificação que a violência ganha visibilidade. É por meio dela que é permitido que o dimensionamento epidemiológico do problema e a criação de políticas públicas seja revelado. Então, se a gente não tem uma estatística, é uma porta de entrada. Então, a estatística não pode ser só da polícia, porque nem sempre a mulher vai à polícia. Então, é uma estatística que ajuda a criação de políticas públicas de combate à violência. Então, assim, é uma questão muito complicada, e eu vou falar para vocês do estupro agora, que eu também era uma coisa que eu penava muito, porque é lógico que é a mesma coisa. O estupro, recentemente, ele se tornou uma ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Que independente do desejo da mulher, se ela for numa delegacia e disser, olha, eu fui estuprada, ela tem um inquérito instaurado, ela não pode mais tirar aquilo. Não é como era antes, que a mulher ia, às vezes fazia o boletim de ocorrência, às vezes fazia o exame, mas no meio do caminho falava, não sei, não quero me expor, não quero meu nome envolvido nisso aí, não quero saber. Ia lá e tirava. Hoje a gente não consegue tirar mais. Hoje é uma ação pública incondicionada, ou seja, a ação pertence ao Estado. Então, mesmo que a mulher não queira, se ela fizer um boletim de ocorrência, ela tem um inquérito instaurado contra o agressor. Isso é bom e ruim, tá? Porque, na minha opinião, tá? Andou mal o legislador quando transformou o crime de estupro em ação pública incondicionada, porque, na minha opinião, ele feriu o direito da vítima. Ele esqueceu que a gente vive ele quis proteger demais a vítima e se esqueceu que a gente vive numa sociedade muito machista e que cabe à mulher escolher se ela quer ou não enfrentar a situação toda que ela vai enfrentar, porque ela vai enfrentar. Ela vai ser revitimizada, ela vai ser desacreditada. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi as mulheres serem desacreditadas na sua fala de eu fui estuprada. Sabe? Com que roupa ela estava? Com quem que ela estava? O que ela estava fazendo lá naquela hora? Ela estava bêbada? Ela consentiu? Ela bebeu? Mas ela foi na casa do cara? Cara, ela foi na casa do cara, mas ela não foi na casa do cara para dar pro cara. E na cabeça dos homens, você foi na casa do cara, tá implícito, sabe? Uma coisa, eu costumo dizer para meus alunos, eu dou aula na academia de polícia sobre crime sexual, eu costumo dizer assim, olha, se você for no motel com uma menina, enquanto ela vai no banheiro fazer xixi, você se espalha todo na cama, porque eles fazem isso, né? Fica lá espalhado, mostrando aquela coisa maravilhosa pra gente. Se ela voltar e disser para você, vista-se, vamos embora, eu não quero mais. Qualquer coisa que você avançar a partir dali é estupro, sabe? Uma relação sexual que seja consensual exige o consentimento o tempo todo. Não é assim, ela concordou com você, com você no motel, então tá tudo concordado. Não. E na cabeça dos homens é. Então, assim, eu não acho que as mulheres ganharam com essa história de ter que fazer o boletim de ocorrência de maneira compulsória e tal. Elas fogem, às vezes, exatamente para não ter um crime. Agora, como eu disse para vocês, eu não sei como é que funciona o trânsito, até gostaria de saber da enfermagem aí com o CEAVIDAS, mas o CEAVIDAS é um órgão muito importante que atende Ribeirão e a região. Eu sei porque eu trabalhei muito de perto com eles, entendeu? Eles ligavam muito para mim, é algo que funciona, que presta uma ajuda muito incrível para essas pessoas, para essas mulheres, para essas crianças, entendeu? Da mesma forma que a própria escola de enfermagem tem um outro projeto, que não sei se vocês conhecem, que chama Esplena, que faz uma oitiva qualificada das vítimas de violência sexual, as crianças. E tem sido muito bacana, tem sido um projeto muito, assim, foi até assim que eu conheci mais a fundo, é muito bacana e está dando um resultado. A gente parou agora, né, por causa da pandemia e tal, mas enquanto eu estava lá na delegacia, foi um projeto que deu muito certo. Então, assim, há várias maneiras da gente ajudar essas mulheres. Eu só acho que para ajudá-las, a gente precisa também de estar fortalecida e de estar seguras. Porque não é justo também você colocar a carreira do profissional de saúde ou a vida do profissional de saúde em risco para que uma lei seja cumprida. Então,
acho que também deve ser feito mais treinamentos para que a gente possa realmente fazer uma coisa que seja de um protocolo único. Que a gente possa conversar mais sobre o assunto, fazer cursos sobre o assunto, conversar com quem entende, com quem atende essas mulheres, com quem conhece, com psicólogos, com gente que entende essa questão do trauma, como abordar, como fazer. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer ainda nesse sentido. Mas eu acho que se a gente capacitar os nossos profissionais da saúde, a gente pode conseguir bem mais do que simplesmente colher estatísticas. O hospital pode ser um lugar, essa pessoa pode ser um lugar que dê voz a essas mulheres, que de alguma maneira contribua para combater esse fenômeno global e hediondo que é a violência doméstica. Então, fica aqui a dica para quem é chefe ou pretende ser. Capacite a sua equipe para fazer perguntas como: por que deveríamos fazer isso? Qual o ganho de fazer isso? Então tá, a gente vai se expor? Tá, a gente pode ser perigoso, mas o que não é perigoso? E por que a gente deve fazer isso? O que a gente ganha com isso? Eu acho que a gente tem muito que contar com a nossa união, principalmente as mulheres, porque se você pensar, uma voz feminina é uma voz, várias vozes femininas é uma multidão. Então, isso me leva à palavrinha-chave que eu quero terminar conversando sobre isso com vocês, que é a sororidade. O que é sororidade? Sororidade vem de... Ai, foi muito para frente, gente. O que eu fiz aqui? Peraí. Pronto. Sororidade vem de uma palavrinha em latim que é soror, que quer dizer irmãs. Então, é você ter uma situação de irmandade com as mulheres, você ter a ideia de luta conjunta. E eu acho que esse é um grande momento histórico para a gente começar a enxergar as mulheres como, de fato, nossas irmãs, como pessoas que têm os mesmos problemas, que enfrentam as mesmas lutas e que juntas formam um exército. Então, gente, por favor, vamos parar com essa história de enxergar a mulher como rival, de usar critérios diferentes para julgar homens e mulheres, como eu disse no começo da apresentação. Nunca achar que a culpa foi sempre da mulher. Então, se o namorado da sua irmã está traindo a sua irmã, a culpa provavelmente não é só dele, gente. Não vai em cima da mulher, desculpa, não é só dela, não vai em cima da mulher, a gente vai em cima da mulher. Pode ver, é comum isso, que eu atendi de casos de mulher espancando mulher por causa de homem. Pô, dá licença, sabe? O cara que namora você é ele, não ela. Sabe? Ela pode não ter agido eticamente com você, mas ela não é uma vagabunda por isso, vagabundo é ele. Então a gente precisa parar com isso, de trocar o lugar da culpa. A culpa é do homem, não dela. A culpa é sempre do agressor, nunca da mulher. Quando uma desconhecida precisar de ajuda, uma outra dica legal que eu gosto de dar, quando uma desconhecida precisar de ajuda, coloque-se à disposição. A gente precisa começar a criar essa rede de apoio entre mulheres, sabe, gente? Criar esse quentinho no coração de mulheres que se apoiam, que fazem tranças umas nas outras. Sabe assim, imagina todas as mulheres do mundo, uma fazendo trança na outra, todas juntas, numa grande corrente. A gente precisa fazer isso, é a nossa maior arma hoje. Nós somos 52% da sociedade, gente. A nossa maior arma hoje é a união. A gente só não derrubou ainda esse machismo estrutural, essa opressão, porque a gente é desunida. Essa que é a verdade. Mulher gosta de julgar mulher. Mulher gosta de falar mal de mulher. Mulher gosta de julgar o corpo de outra mulher, sabe? Pare com isso. Padrão de mídia é outro meio de opressão. Tudo que faz você se encaixar é meio de opressão. Pense nisso, sabe? Pare de julgar. Pare de julgar. Se ela quiser depilar, depila. Se não quiser, não depila. Se ela quiser transar com mulher, transar com homem, por favor, sabe? Seja mais empática com as mulheres. E na próxima vez que você estiver na rua, se sentir uma situação de risco, preste atenção. Pode existir uma mulher por perto que vocês podem ir juntas. E eu faço aqui essa metáfora de ir juntas. Nós estamos juntas. E esse é o único caminho, eu acho. Por fim, se você conhece alguém que está passando por uma situação de violência ou de abuso,
ensine a ela o autocuidado, a autocompaixão, porque a hora que a gente lambe as nossas feridas, a gente fica mais forte. Então, você também não precisa dar conta de tudo, você não precisa ser a heroína, a Mulher Maravilha, sabe? Se cuide para que você possa cuidar das outras pessoas. E tem essa questão da sororidade, tem uma coisa bonita que diz assim: quando você me ama, você se ama. Então, quando você é gentil com várias mulheres, você acaba sendo gentil com o feminino. E, consequentemente, você acaba sendo mais gentil com você mesma. E quando a gente é gentil com a gente mesma, a gente não dá coisas ruins pra gente. A gente foge de coisas ruins. Então, seja tão generosa com você quanto você é com a sua melhor amiga. Diga para você, nos seus momentos de crise, as coisas que você diria para sua melhor amiga. E assim eu tenho certeza que você vai conseguir ter vai conseguir trabalhar melhor essa coisa da violência na sua vida. Até porque autocuidado é arma de luta, de liberdade. Liberdade requer uma luta constante, como eu disse para vocês. E para a mulher, sempre, luto é verbo. Muito obrigada. Lu, muito obrigada por essa palestra incrível, incrível, Obrigada. incrível, incrível. Não tenho palavras para descrever o quão incrível foi. Todo mundo está elogiando muito, elogiaram você bastante, o pessoal da Liga gostou muito. Então, eu Que agradeço bom. muito por você ter dado essa oportunidade da gente te ouvir e de ter tido essa experiência com você, por todas as mensagens que você deixou aqui para gente. Acho que todo mundo ficou chocado com o quão incrível foi essa sua palestra. Obrigada, gente. Fico feliz, estou à disposição. E a gente tem algumas perguntinhas para você aqui, Mete por pau, enquanto. gente, vamos lá. Aproveita que tô facinha. Aproveita que tô facinha, facinha. Então vamos lá, ó. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui é da Patrícia Prudêncio. Acho que é Prudêncio. Como proceder diante de casos em que um homem envia foto do órgão sexual para uma jovem menor de idade ou para uma mulher maior de idade? Qual a conduta correta a ser tomada e qual é a punição nesses casos? Então, você sabe que esses dias eu recebi um amigo me mandou isso também, que alguém teria mandado para a filha dele, menor de idade e tal. É uma coisa muito complicada, porque em tese, né, nós estamos diante de um assédio. Então, se você conseguir tirar print, se você conseguir provar, especialmente se a mulher for menor de idade, talvez dê para fazer um boletim de ocorrência, para chamar ele lá e tal, por causa de uma incitação aí à pornografia, alguma coisa assim. Se a mulher for adulta, aí já não tem o que fazer. Infelizmente. Você vai ter que apagar e... tem como fazer BO? Não vou iludir vocês, gente. Tem como fazer BO. Tem como fazer um não criminal, que eu tô querendo dizer que não vira nada. Entendeu? Tô sendo absolutamente sincera com vocês. Entendeu? Porque um homem mandar um órgão masculino para uma mulher adulta, não. Eu até fiz alguns boletins de ocorrência, porque eu tive casos lá de senhoras, né? É uma judiação, né? Uma judiação. De senhoras, assim, que o vizinho descobre o telefone dela e começa a mandar, e aí eram muitas e tal, e aí eu até achei um jeito de fazer lá, mas não existe um crime específico, assim, sabe? Quando é outro tipo de coisa, assim, agora só o fato dele mandar. Veja bem, só o fato dele mandar. Se houver uma perseguição, se houver aí uma situação de stalker, aí é outra coisa. Aí a gente pode, aí existe até um projeto de lei que vai, né? Eu tenho esperança que passe aí para que isso seja punido. Aí é outra história. Então, num contexto isolado assim, amiga, tenha pena dele, né? Porque se ele precisa ficar fazendo propaganda do trem, deve estar bem difícil a vida dele, né? Ai, Deus. Ó, aí a gente tem outra pergunta da Patrícia também, Lu. Quando a pessoa é diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo sexual, como fica a conduta, as punições, diante de assédio realizado a mulheres? É um agravante, né? É um agravante. Dá para fazer um BO, dá para fazer um inquérito, e o fato dela já ter uma situação assim, uma condição pré-existente, pode ser tido como agravante da situação. Dá um inquérito bacana. Eu faria. Eu ia gostar de fazer.
Vi, eu vi que você mandou as perguntas aqui, você quer fazer? Quero, eu achei Oi, que você ia ler Vi, tudo mesmo. bem? Tudo, e você? Tudo bem. Parece aí Deixa para eu eu te te ver. perguntar. Ai, deixa eu ligar a câmera aqui. Tá me vendo? Aí, linda. Quero ver fotinha, não. Então, deixa eu falar. Eu fiquei aqui pensando, né, durante a palestra, que você falou bastante sobre o machismo, né? E eu fiquei pensando, a gente luta tanto contra, né? Não todas as mulheres, eu acho que deveria ser, né? Mas você acha que em algum momento da nossa sociedade a gente vai estar tão evoluído que o machismo vai deixar de existir? Eu gostaria, sinceramente, Todas nós. eu gostaria. Eu gostaria de viver num mundo de, quer dizer, talvez eu deixe, não vá ver, tá? Talvez as minhas sobrinhas e tal. Mas eu gostaria, eu sonho com um mundo onde delegacia da mulher não seja necessário, onde violência contra a mulher deixe de ser uma regra e vire uma estranha exceção. E eu acho muito, sabe, Vi, que isso passa pela educação. Porque, como eu disse para vocês, criança nasce sem ismo nenhum. Ela vai sendo moldada, mas para que ela seja moldada de uma maneira mais livre, para que ela seja, sabe, para que isso seja desconstruído quando ela é pequenininha, ela precisa ter pais que já fizeram essa desconstrução com eles mesmos, entendeu? Você percebe a dificuldade da coisa? Então, a minha esperança é assim, que os filhos de vocês tenham um pouco mais de consciência de violação de gênero, sabe, de luta de classe, de feminismo, de racismo também, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu amo falar de racismo, mas eu não me sinto credenciada, eu amo ler sobre racismo. Eu, sinceramente, não tenho peito, não tenho. Isso eu estou confessando para você, uma mulher branca, assim, de classe média, eu não tenho peito para falar de racismo e para falar de feminismo negro, nada disso, porque eu não estou credenciada, eu não sei o que é, eu posso falar do que é técnico, posso ler no livro aqui para vocês, mas eu não tenho condição de descrever uma experiência. E quando você faz uma apresentação, uma palestra, você não tem uma experiência do seu coração para trazer, você está falando bobagem, entendeu? Você está lendo um livro. Então, eu tenho esperança sim, Vi, tenho esperança, e acho que passa muito pela essa coisa da união, da educação e da união. Sabe? O dia que mulher parar de olhar para a mulher como inimiga, como rival, como nós estamos competindo pela atenção do papai, que depois deixa de ser o papai, vira o marido, vira o homem, qualquer homem. A gente fica disputando homem a nossa vida inteira. A gente disputa o amor do papai, depois o amor do irmão, depois o amor do namorado, o amor do marido, o amor e por aí vai, entendeu? Quer dizer, a gente passa a vida à mercê disso. Se a gente deixar de se importar com o amor dele, olhar que tem tanta mulher do lado que pode amar a gente como pessoa, como amiga, e que a gente pode construir uma sociedade mais justa se a gente se unir mesmo, uma união verdadeira, uma sororidade verdadeira. Eu acredito muito nisso, nessa força, no poder, do quão poderosa pode ser a sororidade feminina. Eu acho que assim, eu acho sim que a nossa sociedade tem evoluído, né, em questão de machismo, de feminismo. Tomara, né, que a gente possa alcançar essa evolução de não existir mais. Mas enfim, tem outras perguntas aqui. Tem evoluído, viu, Vi? Mas de vez em quando a gente escorrega. Você vê, olha, vou só comentar uma coisa rapidamente aqui. Não sei se vocês se lembram, aquela menina que foi estuprada, acho que foi em Florianópolis, num bar, no andar de cima e tal, enfim, esqueci o nome dela. Mas A ela Mari, foi. Como é que o é? caso da Mari Ferrer? Isso, Mari Ferrer. Ela foi estuprada, falou, tal, não sei o quê. A audiência dela, onde estava ela e 4 homens, passou na televisão, todo mundo ficou olhando para aquilo, sabe? O advogado do cara acabando com a raça dela, o juiz quieto e o promotor assentindo assim, ó. 3 ou 4 machos de mãos dadas, apedrejando a menina, idade média. Então, quando eu vejo isso, eu falo, gente, a gente não caminhou tanto, né? Então, eu acho, a impressão que eu tenho, às vezes, é que a gente dá 2 passos para frente, 3 passos para trás. Então, assim, está evoluindo, mas a gente tem, assim, é pensar e vigiar. Pensar e vigiar, pensar e vigiar. Senão a gente não vai sair do lugar. Realmente, Lu. Posso ler as Por outras favor. perguntas para você? Por favor. Tá. A outra é da Maiara Deboni. Ela falou assim: eu corro todos os dias com meu namorado. Essa semana eu fui correr sozinha e 7 homens dispararam frases, buzinas, olhares para mim na rua. Como proceder com esse tipo de agressão?
Juro que eu quis xingar muito, pois me senti péssima e vulnerável. Só sou respeitada quando eu tenho um homem do lado? Infelizmente, essa é uma realidade. Você pode enfrentar, mas eu não vou te dizer que você não corre risco. Infelizmente. Olha, ser mulher é muito perigoso. Essa frase é forte, mas é verdadeira. Ser mulher é muito perigoso. Para nós, as ações mais assim banais do dia a dia são perigosas. Sabe? Então, você vê, o que é isso, gente? O que é? É uma corrida na rua. A menina está no século, exatamente, nós estamos no século XXI. A menina, uma mulher, senhora de si, foi correr na rua. Ela não pode correr em paz. Porque mulher está sempre... Olha, eu vou te falar. Mulher não tem medo de assalto. Mulher não tem medo de ser assaltada. Ela não tem medo que ninguém leve os bens dela. Ela tem medo de ser abusada, de ser estuprada. Porque se ela for estuprada, o cara leva ela dela. Porque é isso que uma violência sexual faz. Ele te rouba de você. Então, eu nem sei o que te dizer. Para você enfrentar, será? Tenho medo de te dizer isso. Sinceramente. Essa é a sociedade que a gente vive. Essa pergunta me lembrou até uma coisa que eu vi esses dias, né? Que tinha, sabe aqueles vídeos de TikTok, de Reels do Instagram, né? Uhum. E aí tinha uma moça que ela fez uma gracinha, assim, tipo, que é uma gracinha que a gente dá risada, mas a gente pensa, tipo, nossa, poxa, é real. Que daí tem um cara que fala, que chama ela de gostosa, e aí ela retruca, ela fala, tipo, ela retruca ele, responde. Aí depois ela vai tomar um copo d'água, ela tá toda tremenda assim, pensando, tipo, ai, o cara podia ter uma arma. E é realmente isso, a gente não consegue ter nem o direito da gente se defender. A gente sai na rua em paz, e aí vem um indivíduo, fala com a gente, mas a gente não consegue, a gente não tem nem a liberdade de defender nós mesmas. A gente não pode, porque a gente tem que pensar em 300 hipóteses. Ou esse cara pode vir para cima, ou esse cara pode ter uma arma, ou esse cara pode chamar os amigos e me encontrar lá na esquina, ou esse cara pode ficar de olho em mim, ou ele pode ficar sempre vindo aqui e ficar me encontrando. Então a gente não pode, a gente perde o direito de muitas coisas, e isso é muito problemático quando você para pensar. Que é perigoso É muito ser mulher. sufocante. Sim, a gente pode morrer por simplesmente falar, ah, vai catar coquinho, Olha, vai na esquina. Uma mulher pensa 10 vezes em que roupa que ela vai pôr, dependendo de onde ela for. Vamos imaginar, você vai ter uma aula noturna na faculdade, tá? E a USP não é um dos lugares mais, assim, claros do mundo, né? Fiz várias incursões aí, sei como é que é. Então, aí você pensa assim, ai, tá tão calor, eu vou pôr um short. Aí você pensa, não, mas eu vou voltar sozinho, vou voltar de ônibus. Você já não põe um short. Você acha que um homem deixa de pôr um short porque ele vai voltar de ônibus, a pé, de moto, sei lá eu o quê? Filha, eles arrancam... Olha, tem uma coisa que é clássica, que eu gostava muito de falar nos plantões, quando eles falavam assim, ah, a moça foi estuprada, mas você viu o shortinho que ela tava? Pediu para ser estuprada. Eu acho horrível essa frase. Pediu para ser estuprada. Então, gente, presta atenção. Eu costumava dizer para eles, presta atenção. Um homem sem camisa tá pedindo para ser estuprado? Não. É mudar um XX pelo XY. Funciona, Júlia, em 90% dos casos. Sabe? Em 90% dos casos. Mulher tem medo, até certo, tem que ter medo mesmo. Eu gostaria de dizer, olha, não tenha medo não. O que eu posso te dizer é, veja se tem alguma mulher do seu lado. Vá com ela, porque você vai estar ajudando ela, você vai estar protegendo, se protegendo e protegendo essa moça. Sabe? Isso é sororidade. É você dizer para ela, vamos juntas. Isso é sororidade. Com certeza. Então, a gente tem mais uma pergunta aqui, Vamos lá. Lu. Dessa vez é da Isabela. Cadê? Perdi. Isabela Mabilha. A pergunta é: não é falta de ética profissional por parte do enfermeiro denunciar à polícia a agressão física contra mulheres ou crianças? Então, eu também pesquisei o código de ética, até esqueci de falar isso para vocês, mas eu pesquisei, está aqui nas minhas pesquisas. E o código de ética fala que o enfermeiro não pode ser, acho que eu até explicitei em algum lugar aqui, deixa eu ver, não pode ser conivente com o crime de maus tratos e não sei o quê, com a violência. Eu não trouxe a palavra certinho, mas se você procurar, quer ver? É considerado infração ética provocar, cooperar ou ser conivente com maus tratos. Artigo 52 do Código de Ética da Enfermagem. Então,
conivente com maus tratos, se você, lógico que não fala especificamente em violência doméstica, mas maus tratos você pode facilmente traduzir. Então, quando o crime existe, amiga, o crime se sobrepõe ao sigilo profissional, em qualquer circunstância. Fui ver isso também, fiquei com isso na cabeça também. Tem outra pergunta da Rebeca. Tenho uma questão. Conheço uma mulher que é espancada pelo marido e várias vezes vi ela toda machucada. Eu não sei como reagir, pois não é uma pessoa próxima a mim. Como ajudá-la sem que eu seja invasiva? Ela é cliente da panificadora dos meus pais. Olha, eu tentaria conversar. Esse tipo de mulher, normalmente, mulher que sofre esse tipo de agressão, ela é, como eu disse para vocês, ela vai sendo condicionada a ficar sozinha, a se retrair, a não contar, a não confiar. O silenciar também é ensinado, o silêncio é ensinado para ela. Nessa agressão toda, né? Ele vai ensinando ela a ficar quietinha. E aí, talvez você tenha um pouco de dificuldade, mas você é uma mulher que precisa de ajuda e provavelmente ela quer ajuda. Então, se você conseguir ter alguma entrada, uma abordagem mais assim delicada, tranquila, eu acho que aos poucos talvez você consiga fazer com que ela se abra com você. E só se ela se abrir com você, você pode fazer alguma coisa, infelizmente. Aí aqui no chat é só isso de pergunta. Então eu vou perguntar para o pessoal. Nossa, me enrolei. Perguntar para o pessoal se alguém tem mais perguntas. Gente, pode mandar no chat pra Ah, gente. eu posso falar uma pergunta recorrente aqui? Que agora que eu Pode, falei pode do falar. negócio da moça da padaria, me veio uma pergunta aqui. Se a minha vizinha estiver sendo espancada, denuncio? Denuncia. Passa a mão no telefone, chama a PM e diz, olha, está sendo espancada ali. O que eu não te aconselho, pegar o seu rolo de macarrão, sua panela de pressão e ir na casa dela. Você não vai dar conta do agressor, entendeu? Se fosse fácil assim, ela já tinha matado ele. Não é tão simples assim. Então, você não se põe em risco, ligue para a PM e chame a PM até anonimamente, se for o caso. Diz que você está dormindo, não está em casa, chama a PM. Se você estiver com medo, eu moro sozinha, como é que eu vou fazer isso? Ok, mas eu acho importantíssimo, você pode evitar uma morte fazendo isso. Agora, se você... Isso é garantia que ela vai fazer a denúncia, ou que ela vai fazer o inquérito, ou que ela vai largar desse marido? Não. Por quê? Porque na hora que ela chega na delegacia, ela pode dizer, não, mas quem falou isso? Quem fez essa denúncia? Imagina, a gente estava jogando, a gente estava brincando. E o que foi isso no seu rosto? Não, eu caí. Você entendeu? Então, assim, a gente tenta ajudar, há muitos mecanismos para ajudar essas mulheres, mas eu sempre digo, a coisa que me fazia ajudar era o sim. Eu dizia para elas, eu preciso do seu sim. Preciso que você me diga, sim, eu quero processar, sim, é verdade, sim, eu vou, sim, eu quero, sim, eu vou largar dele, entendeu? Porque eu preciso que ela me diga sim várias vezes. Então, você pode tentar ajudar, mas não se frustre se no meio do caminho ela disser um não. Entendeu? É isso é muito importante. Que vocês saibam. Alguém mais? Aproveitem, gente. Alguém mais, gente? O Matheus acabou de mandar uma pergunta aqui, Lu. Ele pergunta assim: no primeiro ano, passei por uma situação na qual a família que eu acompanhava, a mulher relatou os abusos que o marido fazia ao ingerir bebida alcoólica. Naquela época, como éramos recém-chegados na posição de alunos, não fizemos nada. Se fosse hoje, que atitude poderíamos tomar? Deixa eu entender. Você atendeu ela aonde? Quando a gente está no primeiro ano, a gente tem uma disciplina chamada Cuidado Integral da Saúde, em que a gente se Tá. divide em grupos e a gente vai fazer visita domiciliar nas casas. Então, ele foi fazer uma visita domiciliar e a mulher relatou para ele, pelo que eu estou entendendo, que quando o marido utilizava bebidas alcoólicas, ele machucava ela. Que curso é esse que vocês começam trabalhando logo no começo? Gente, que escravidão. Alguma coisa precisa ser feita. Primeiro ano as meninas estão trabalhando, palhaçada. Estamos trabalhando, primeiro mês. Palhaçada isso. Bom, de graça. Então, isso que é mais triste. Seguinte, você pode denunciar, você pode se oferecer para que essa mulher procurar ajuda, ir na delegacia da mulher.
ir no fórum, você pode se oferecer. Mas é aquilo que eu disse, tudo começa e termina nela. Entendeu? Ela fala para você, aí ela se dispõe a ir fazer alguma coisa. Não pense, a gente tem essa ilusão de que eu vou denunciar e eu vou resolver o problema daquela mulher. Você não vai, porque tudo passa por ela, entendeu? Está acontecendo com ela. Por mais que o crime seja público incondicionado, por mais que o legislador teve a intenção de impedir que ela tirasse a denúncia, que ela não continuasse, que ela denunciasse, eu preciso que ela diga vários sims. Então, Matheus, eu te aconselho a tentar a convencê-la, porque se você for lá e disser, olha, naquela casa está acontecendo isso, tudo bem, ok, a coordenadoria pode ir lá fazer uma visita, o conselho tutelar pode ir lá fazer uma visita, mas o mesmo que ela ia dizer para você, ou para mim, ela vai dizer para o conselho, não, nada disso, ele é um cara bom, é ótimo, tudo mentira. E tem uma coisa importante também, eu tive alguns casos lá, eu tive um caso de uma mulher que fez um flagrante, ele arrebentou ela, fez flagrante porque não teve jeito, né? Arrebentou, chamaram a PM, ela estava... Isso foi no plantão, noturno, num sábado. Na segunda-feira ela foi lá porque ela queria tirar, porque prender o marido dela era uma injustiça, ele não fez nada com ela. Ela caiu. Aí ela falou assim para mim, eu preciso ser ouvida, porque ele precisa sair da cadeia. Eu falei, tá bom. Aí levei ela lá, no maior carinho, botei ela na frente da escrivã, que a escrivã bufando, né? Porque eu te disse, é muito difícil, viu, gente? Porque sabia que, né, que não era verdade. Mas eu fui toda jeitosa com ela, fiz ela fazer o depoimento. Aí eu disse para ela, e ela chorou o tempo todo. Chorou o tempo todo. Aí eu disse para ela, a hora que ela terminou de fazer o depoimento dela, olha, fulana, eu estou entendendo que a tua vida... nesse momento está nesse patamar, que não dá para fazer nada diferente disso, mas eu quero que você saiba que aquela porta ali, ó, está aberta e vai continuar aberta. Então, a hora que você precisar, não se envergonhe, volte, nós vamos estar aqui. É isso que eu acho que o Matheus podia fazer, se colocar à disposição. Esse é o nosso papel. Ô, Lu, deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho sobre isso. Sim. Nesse caso, a gente foi lá, denunciou, anonimamente ou não, e não deu em nada, ela falou que era mentira. A gente deve insistir ou não? Então, eu acho que você deve se colocar à disposição. Porque normalmente uma mulher que faz isso, ela vai passar por uma situação de perigo de novo. Uhum. Entendeu? Esse projeto efêmero é maravilhoso também, viu, gente? É um projeto muito, muito interessante para se conhecer. E ela vai passar por essa situação de novo. Se você fechar a porta, ela não vai novamente se abrir com você. Porque, olha, se envolver num relacionamento abusivo, gente, é um processo. Sair dele é outro. Então, não cobre o processo das pessoas. A gente tem muita ansiedade quando o assunto é violência. Ela tem que sair, onde já se viu, gosta de apanhar, não sei o quê, sabe? Então, assim, guarde o seu julgamento para você, porque a última coisa que ela está precisando é disso. Sabe? Ela precisa que você fique aberta para ajudá-la a hora que ela precisar. Isabela, os dois são considerados público incondicionado, tanto estupro, recentemente foi, quanto violência doméstica, os dois são. Só que a diferença é que crimes de ameaça e outros crimes assim, mais leves e tal, são dependentes de representação. O de agressão, de vias de fato, estupro, essas coisas não. É tudo público incondicionado. Alguém perguntou ali, eu vi no chat. Lu, tem uma pergunta da Mariana Menegatti. Luciana, quando a denúncia é pelo 180, a condução do caso também será determinada pelo sim da mulher? Claro, já aconteceu várias vezes. Olha, vou contar para vocês como é que funciona. Eu recebo do 180 um bloco assim, ó, de denúncia por semana, tanto assim, tanto assim. E aí, o que eu faço? Eu passo para a minha investigação, e a minha investigação vai na casa dessa mulher. Vai lá e diz, olha, nós recebemos essa denúncia aqui, você quer ir conversar com a delegada, você quer fazer um boletim de ocorrência, você quer ser conduzida para a delegacia? Não, isso aí é coisa de vizinho, não, os vizinhos têm uma inveja de mim, porque ele é muito bem casado, entendeu? Os vizinhos têm uma inveja de mim, isso não é verdade e tal. Há as que falam, não, aconteceu mesmo, fui eu que fiz a denúncia, eu quero. Mas 90%, 80% vai, não. Às vezes faz a denúncia na hora da raiva e depois... É muito difícil, viu, gente? É um caminho muito longo esse entre você estar numa relação, sofrer uma agressão e se livrar disso.
É um caminho, por isso que eu falo, não julgue o processo dos outros, é um longo processo, não cabe a você julgar. Lu, eu queria perguntar, até citaram aqui sobre a série Bom Dia Verônica, da Netflix. Eu queria saber se você Nossa, assistiu. pelo amor de Deus, quase morri, mas assisti. Então, eu queria perguntar, né? Porque a gente vê que no Bom Dia Verônica, claro, tipo, ninguém quer seguir o caso da Janete, né? Ninguém quer ir junto com a Verônica. Mas claro que tem toda aquela questão de ter toda uma máfia envolvida, todas as pessoas que estão ganhando coisa atrás disso. E aí eu queria saber, tipo, que a gente vê essa dificuldade da Verônica levar, assim, os casos para frente, das pessoas acreditarem nela, das pessoas aceitarem as provas, porque ela tem provas dos abusos que a Janete estava sofrendo. A Janete concordou em ajudar a Verônica, só que ninguém, assim, apoiava ela. Claro que por toda a questão envolvida, mas eu queria saber se realmente, assim, é bem difícil as pessoas pegarem e irem em frente com alguma coisa que eles acreditam que estão acontecendo, igual no caso da Janete e da Verônica. É assim, ó. A polícia é feita de homens ou de mulheres? A gente O tem que judiciário é responder. feito de homens ou de mulheres? O Ministério Público é feito de homens ou de mulheres? Aham. Então, assim, melhorou muito? Melhorou muito. Tanto que existem delegacias da mulher, mas eu vou te contar uma particularidade da polícia. A delegacia da mulher, na polícia, é um lugar de castigo para os funcionários. Então, assim, eu quis ir, eu tenho orgulho de dizer que eu mudei a cara daquela delegacia, a minha delegacia é uma delegacia premiada, sabe? Várias vezes por ações, por produção, por um monte de coisa. Eu recebi a medalha Ruth Cardoso, tenho orgulho de dizer que eu botei a delegacia de Ribeirão num patamar, mas, como toda delegacia da mulher, ela é lugar de castigo. Então, se o cara faz uma bobagem numa outra delegacia, manda para onde? Manda para a DDM. Entendeu? Então, por aí você já vê como que existe um preconceito na coisa. Ela teve isso porque ela realmente é difícil. Eles estão preocupados em ir atrás de roubo a banco, de tráfico, de coisas que, na verdade, na cabeça deles é coisa de polícia. Crime contra a mulher. Aí a frase que eu mais odiava ouvir. Então, o problema desse negócio, desse crime, é que tem uma conotação, não é problema de polícia. Tem uma conotação sexual, uma conotação social, uma conotação não sei o quê. Aí eu, né, que já tinha ficado esperta, falei, me explica. Me explica, sociologicamente, o que você acha? Como é que você acha que faz com isso? Que filosofia é essa que você está me dizendo? Explica para mim. Preciso dizer? Eles ficavam entendeu? Então, assim, eles não sabem nem por quê, mas eles realmente têm preconceito. E quando ela vai atrás porque ela se indignou, ela não sabia o que tinha embaixo daquilo. Ela se indignou, foi com a situação daquela mulher, toda vez ia lá pedir alguma coisa, falar, denunciar, ninguém dava bola para ela. Agora, aquilo ali, eu sinceramente nunca vi. Aquilo ali, aquele cara, uma coisa, assim, extrema do extremo. Agora eu vou dar uma outra dica feliz, tá? Sim. Porque essa dica do Bom Dia Verônica é uma dica triste. Eu vou dar uma dica feliz. Assiste, vocês têm que assistir Filhas de Eva, do Globoplay. Gente, é maravilhoso. É uma ode à sororidade. É maravilhoso. É uma série gostosa de assistir, com mulheres ótimas, as atrizes estão ótimas, e ali você vê bem claro que mulher sozinha é pétala, mulher unida é flor. Então, é muito legal, é muito bom. Vocês têm que assistir. Fala muito sobre tudo isso que eu falei hoje aqui. Ai, que legal, Lu. Já coloquei aqui no chat para todo mundo. E a gente tem mais uma perguntinha, acho que é a última que está aqui. O Cris está Deixa eu fazer uma perguntando. parte. Lucilene, vindo de você, eu fico até envergonhada, viu? Sinceramente. A minha orientadora me elogiando. Fico muito, muito, muito agradecida. Fala, Ju, o que você ia Ó, falar? o Cris está perguntando para você. Quando você tem um caso em que os pais se agridem tanto verbalmente quanto fisicamente na presença dos filhos ainda pequenos, essas crianças provavelmente levarão isso como exemplo. Sendo assim, qual seria a melhor conduta com as crianças para que elas não cresçam com a visão de que esse tipo de atitude é normal? Conselho tutelar. Denuncia para o conselho tutelar. Eu acredito que são crianças que precisam de ajuda psicológica. Pai e mãe não têm noção do quanto eles judiam. Eles se judiam, né? Quando eles estão numa relação assim, mas eles não têm noção do quanto eles judiam
das pessoas que eles mais amam na vida, que são os filhos. Eles não têm noção. Acha que é pequeno, não viu, não ouviu, não prestou atenção. Sabe, eu tive vários casos lá que o menino de 4, 5 anos me dava detalhes. Ah, mas ele bateu. Por que bateu? Ah, porque ele bebeu, né, tia? O dia que ele bebe, ele bate na minha mãe. Criança, gente, criança não é criança, são ser mais evoluído do que a gente pensa. Então, você achar que teu filho não está prestando atenção no que está acontecendo em volta, você está muito enganada, filha. Você está criando uma criança que está sendo tão vitimada quanto você. Eu gravei, se vocês quiserem eu posso passar. Eu queria saber se vocês querem um slide. O último slide tem o meu contato, acho que eu passei rápido demais. Todo mundo conseguiu ver? Isso que eu ia falar para você, Lu, deixa eu até dar um parecer aqui da situação. Nós tínhamos 268 inscritos, como a gente falou para você inicialmente, né? Só que o que aconteceu, até falar para todo mundo que está aqui presente, caso vocês tenham amigos que tenham se inscritos e não conseguiram entrar, o que aconteceu foi o seguinte: